Essa é a hora exata para mais um episódio do Meetingcast. Um espaço para compartilhar tendências, hacks e experiências. Gerar insights sobre como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Seu evento quinzenal às terças. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 1 do Meetingcast. Mais um espaço para estarmos conectados e para conversarmos como conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora da Tática Eventos e aqui sua apresentadora nessa jornada. Desde muito jovem, eu sempre fui tida pelos outros como precoce. A vontade de fazer acontecer, a energia intencional, a movimentação frenética sempre foram presentes em tudo que eu fiz e acabou virando uma marca registrada também. Muitos clientes, inclusive, conseguem enxergar essa mesma energia na tática, em todo o time, independente de estar ou não com a minha pessoa presente. Ainda antes da faculdade de Turismo e de Administração, eu me apaixonei pelo universo dos eventos. Essa capacidade que os eventos têm de conectar pessoas e gerar resultados, de materializar os projetos comerciais. Os eventos podem não só servir aos objetivos do cliente, como podem resolver de fato as suas dores e transformar acontecimentos em momentos emblemáticos. E naquele momento eu não conhecia ninguém que enxergasse essa poesia no caos dos eventos. Não tinha ninguém que enxergasse essa mágica que eu via. O que eu via eram as pessoas fazendo as coisas de forma muito técnica. Só aquela articulação de fornecedores para entregar o que havia prometido o cliente no dia do evento. Não havia essa emoção que é tão almejada nos dias de hoje. Mais uma coisa que sempre permeou a produção dos eventos é que não dá para mascarar resultados, não dá para fingir. O resultado é imediato e a única coisa certa são os imprevistos. Ou você sabe o que faz, ou você está fora do jogo. Além do planejamento, a bagagem é o que te dá o background para mitigar os riscos. Associar ideias, concatenar informações passadas, buscar da sua bagagem informações que te permitem inovar, criar e apresentar o que parece ser a mesma coisa a cada edição de forma diferente. O grande ponto é entregar o melhor conteúdo, transformar ideias em realidade, materializar sonhos. Mesmo na área corporativa, é materializar sonhos. Porque o seu demandante, ele tem uma expectativa de que você transforme um projeto em realidade e traga cifrões com isso. Mesmo um treinamento ou uma reunião de resultados, é preciso fazer com que as ideias da empresa sejam incorporadas pela equipe e sejam bem recebidas pelo público externo e isso, no final, seja passível de ser tangibilizado. Por isso eu fundei a Tática. Mesmo muito jovem, eu já tinha percebido toda essa capacidade que os eventos têm e eu enxergava que esse romantismo, o nosso grande diferencial sempre foi ver os eventos dessa forma romântica e mágica, essa capacidade que os eventos têm de gerar, de transformar acontecimentos que podem ser técnicos e bem executados em resultados. Transformar acontecimentos em grandes acontecimentos memoráveis, capazes de fazer com que as pessoas engajadas deem retorno. Durante esse caminho, eu fui encontrando vários parceiros que compartilhavam dos mesmos desejos e que tinham o mesmo comprometimento com a causa, não só dos eventos como dos clientes, e que estão comigo até hoje, a quem eu sou muito grata. Há 14 anos, nosso time desenha e executa eventos incríveis para os nossos clientes em todo o Brasil. Engajamos, treinamos, geramos receita, conexão e colocamos o nosso coração em tudo que fazemos. Na tática, da mesma forma intensa que eu falei com que eu comecei ainda jovem, não existe meio termo. Nós somos parceiros dos nossos clientes, vestimos a camisa, estamos juntos até a última ponta. Ajudamos a construir conteúdos únicos para mais de 200 parceiros diferentes no Brasil. São mais de 1.000 eventos ao longo desses 14 anos. 1.000 eventos de fato contabilizados. Não é um número cabalístico, gente. Nós transportamos e hospedamos mais de 50.000 participantes. Geramos resultados superiores a 30 milhões de reais para os nossos parceiros. Sempre transformamos desafios em resultados através dos eventos. E resultados é o que comprovadamente os eventos trazem, não só para os nossos clientes, mas como setor da economia, como atividade econômica.
A cadeia produtiva como um todo, ou seja, todas as atividades econômicas que giram ao redor do evento, que são 52 atividades no total, o organizador, o montador, o buffet, a iluminação, a fotografia, enfim, uma série de atividades que compõem metaforicamente o que a gente chama de indústria, justamente pela grandeza desses números. Nós somos maiores no conjunto do que a indústria automobilística, petrolífera ou do que a indústria farmacêutica. São 936 bilhões de reais, quase 13% do PIB brasileiro. São 590 acontecimentos planejados ao ano, uma média de 1.600 ao dia, o que envolve 25 milhões de pessoas ligadas diretamente ou indiretamente aos eventos e suas ocupações. Gente, 25 milhões de pessoas é mais do que a população do Chile. Não é um mercado que possa ser levado de qualquer forma, na brincadeira. É coisa séria e requer preparo e conhecimento. E na era do conhecimento, do compartilhamento de conteúdo, da sistematização das informações e na análise dos dados que são gerados por essas informações, é que nós estamos atenados a esse novo canal que é o podcast, que é um dos que mais crescem no mundo. E aí a Tática traz aos seus clientes, parceiros e agora ouvintes mais um espaço de troca que tenha sincera intenção de contribuir para que os profissionais dos mais variados setores ligados aos eventos, outros profissionais parceiros ou até mesmo os nossos demandantes das áreas de marketing, recursos humanos, secretariado executivo, relações públicas, publicidade e propaganda, e o empreendedor, aquele empresário, dono do seu negócio que pode enxergar nos eventos uma das suas estratégias para poder utilizar os acontecimentos para poder chegar aos seus objetivos, superar os seus desafios e gerar mais receita e conectar a sua marca ao seu público. Hoje, nesse primeiro episódio, eu trago alguns conceitos que nós aprofundaremos nos próximos encontros, mas que eu acho importante nós conversarmos agora para que nós fiquemos todos na mesma página. Eu vou começar pelo conceito de cuidadoria. Primeiro, vamos entender o que é a curadoria, que é algo que a gente ouve falar muito, do latim curador, que é a pessoa que administra com cuidado, com apreço, principalmente na área das artes, um evento ou a obra de um artista, né? Então, o curador na área de eventos é aquela pessoa que está relacionada à pesquisa, à avaliação de mercado, à seleção, à interlocução das atrações ou dos palestrantes, à escolha das obras ou os assuntos que devem ser apresentados para a temática que está sendo divulgada, as condições, as necessidades logísticas para aquela obra ou para aquela pessoa se apresentar, a organização em si estratégica. O conceito de cuidadoria é uma expressão que é mais ampla do que a curadoria. A cuidadoria se refere à humanização desses aspectos que eu citei agora. Então, o conceito de cuidadoria, ele traz a ideia do afeto, das coisas sendo feitas não de forma automática, aquela organização de eventos, aquele curador de eventos que fazia as coisas que estavam previstas no seu checklist. As coisas, quando são feitas dentro do princípio da cuidadoria, ela pressupõe uma presença de espírito, um cuidado, uma atenção, um afeto, a energia despendida em cada tarefa e para cada pessoa. Então, tem muito a ver com esse conceito da humanização das tarefas e das relações. Um outro conceito que a gente vai discutir muito aqui é o de design de eventos. O design é um termo que as pessoas ligam muito às artes gráficas, né? Num sentido mais amplo, as pessoas pensam sempre do ponto de vista da comunicação visual. Mas, na verdade, o design em si, ele diz respeito à concepção, à elaboração, à especificação de um produto ou de um serviço, né? É a roupagem que vai se dar a ela. Quando a gente traz esse conceito de design à área de eventos, nós estamos falando do planejamento do evento dentro de uma ideia que permita a cocriação, ou seja, a participação
de todas as pessoas que estão envolvidas no processo, que nós chamamos de stakeholders, né? Então, o participante, as atrações, que aí podem ser o artista ou o palestrante, o expositor, o patrocinador e o próprio cliente final, eles são os stakeholders. Então, quando a gente fala do design, a gente está falando em desenhar o evento como ele vai acontecer. É um planejamento, mas dentro de uma concepção mais lúdica, mais visual, inclusive, embasada nas ferramentas dos métodos ágeis, onde você consegue pensar o que a gente chama de jornada da experiência, mas de uma forma compartilhada, dentro do conceito de cocriação, onde todo mundo pode dar a sua contribuição no momento em que esse evento está sendo pensado antecipadamente e, com isso, ter uma chance maior de satisfazer a expectativa dos vários públicos, que são esses stakeholders que vão estar envolvidos. Porque antes, o que acontecia no planejamento do evento? Inclusive, eu sou de uma geração onde a gente fazia aquele termo de abertura de projeto, e uma meia dúzia de pessoas que eram especialistas naquilo, né, em pré-produção, em planejamento, os meeting planners, eles faziam todo o plano, o passo a passo do evento. O design é um conceito mais amplo e, como a gente já comentou, tem essa característica muito ligada à questão da arte, do visual e do compartilhado. A jornada da experiência que eu comentei, dos stakeholders, isso faz parte do desenho do evento. E o que é essa jornada? É você conceber desde o primeiro momento em que os públicos terão acesso à existência do evento, ou seja, a gente não está falando de jornada da experiência no momento que a pessoa chega no evento. Essa jornada ela precisa ser pensada de forma anterior. Ela precisa ser pensada no momento em que, como ela vai chegar ao conhecimento do público de que o evento existe? Por quais canais? Como é que ele vai ser surpreendido? Como a gente vai engajar essa pessoa para que ele queira participar do evento? Estimular que ele vá buscar as informações. Qual vai ser a experiência dele no site do evento ou no aplicativo do evento? Então, vai desde a preocupação de um site que seja responsivo, a um app em que as pessoas já possam ir fazendo networking, ou então registrando ali num timeline a sua preparação para a chegada do evento. Quando essa pessoa chegar no hotel, como é que ela vai ser recebida? O que é que ela vai... que caminho, que trilha ela vai seguir até chegar a um ambiente onde o evento efetivamente vai acontecer? O que nós queremos passar, inclusive, que ativações de marca podem ser feitas, onde pode ser dada visibilidade ao patrocinador, que emoção a gente quer despertar, que sensações podem ser trabalhadas em cada uma desse passo a passo, dessa jornada, durante o evento, em cada atividade e depois desse evento, para que, inclusive, o evento não termine quando ele acaba, que se consiga gerar um relacionamento permanente, inclusive que possa ligar edição a edição com os nossos públicos, para você não ter que bater na porta do seu patrocinador de forma pontual, somente quando o evento começa a ser planejado edição a edição, ou então você só ir buscar o seu público de edição em edição. Então, o pós-evento, o desenho do pós-evento, para que se continue tendo relacionamento com o público hoje, ele também é muito importante. Então, essa é a jornada que a gente hoje fala muito, desde o início, do primeiro contato dos públicos com o evento, e a forma como isso tudo vai ser pensado, que é o design em si. Um outro termo que a gente também tem ouvido falar demais é o retorno do investimento. Tá? Nós estamos em um momento onde ninguém está para investir dinheiro em algo que você não consiga comprovar que está te dando o efetivo retorno. Não existe mais aquela história do evento institucional simplesmente para demarcar território. Você precisa ser capaz de mostrar ao seu cliente
que o que ele faz de investimento de tempo, de energia e de dinheiro retorna para ele em X tempo, e a cada R$1 volta R$1 e tanto, 2, 3, 15, 30, quanto for. E aí existe uma sigla, que é o retorno do investimento, que a gente conhece aqui como ROI, que faz a medição desse investimento, que pode ser, inclusive, não somente financeiro. Hoje a gente tem, inclusive, o retorno dos objetivos, que é justamente essa parte institucional, é você definir previamente com o seu cliente, no momento do briefing do evento, quais são os objetivos, e aí você desde já estipular quais são as métricas e quais são os indicadores, que são o que nós chamamos hoje de KPIs, que são essas ferramentas, né, que nós utilizamos de métricas e indicadores para que no final a gente consiga rever todo o processo e ter como comprovar, tangibilizar que houve retorno do investimento de tempo, energia e dinheiro. Então, a gente tem o retorno do investimento financeiro, a gente pode ter o retorno sobre os objetivos, que são institucionais. Então, dizem respeito ao quê? A quantidade de pessoas que você estipulou como público-alvo, o perfil, e você realmente atingiu o perfil que você queria. Não adianta você fazer um evento que é para diretores e você só conseguir trazer gerentes e coordenadores, por exemplo. E vice-versa. Um evento técnico e pessoas que não estão, que para aquele assunto ali não é aplicado no desrespeito. E você também precisa pensar, além como da questão do público-alvo, como o público estimado. A quantidade de pessoas que eu estabeleci, ela foi atingida? A quantidade de acessos no meu aplicativo, ele correspondeu? A quantidade de interações dentro do evento, ela correspondeu? Se a gente fez algum tipo de gamification, algum tipo de na verdade, isso são tudo ferramentas de engajamento, né, e de interação entre os participantes no evento. A gente conseguiu que haja adesão. Então, isso foi determinado previamente no início, que percentuais seriam atingidos e que números seriam atingidos. Foi feito todo um trabalho de desenhar, de pensar a jornada, de estabelecer as métricas e os KPIs, e depois, com base nos números finais, porque tudo foi medido, para que a gente pudesse tangibilizar que o retorno efetivamente ocorreu. Existe também o retorno do engajamento, o ROI, né, que é justamente o que se consegue tangibilizar com base na comunicação, principalmente no que se refere às redes sociais e à internet. Então, é todo o trabalho de engajamento, de mídia espontânea, que você consegue através do evento. E aí, eu comentei sobre KPIs, métricas e dados, que é o que a gente chama de database. O database são ferramentas, são mecanismos de análise de dados e de estratégias de marketing com base nessa leitura de dados. Para que a gente tenha um plano e a gente consiga estabelecer esse database, tudo isso precisa ter sido definido no início. Então, a gente percebe que nesse novo mundo, neste novo momento dos eventos, as grandes palavras de ordem é o design, são os métodos ágeis, que é inclusive o Scrum, que é uma metodologia onde você consegue, muito conhecida por causa dos post-its hoje, definir com a sua equipe o que tem a fazer, o que foi feito, o que está a fazer, o que está sendo feito, o que é pendência, tudo de forma visual através de post-its. Inclusive, podem ser feitos dentro do evento, o retorno imediato, o feedback imediato do cliente através de grandes painéis, onde através desses post-its as pessoas coloquem quais são, enfim, algum problema ou algo que não agradou, e aí de forma imediata a organização vai dando resolutivas daquelas questões que estão sendo colocadas e vão sinalizando aos participantes que o problema que ele apontou já foi resolvido, né? Então acabou aquele negócio de você deixar para ver o que aconteceu de problemático com o evento ou que causou algum tipo de
de satisfação, vamos chamar assim, do participante. No final, quando você tabula o opinário de satisfação e você simplesmente resolve isso na próxima edição. A gente não tem mais tempo para isso. As coisas agora são feitas em real time, através seja dos métodos ágeis, como eu falei, até para criar essa humanização e não simplesmente a pessoa avaliar pelo aplicativo, mas ele ir lá com um post-it e sinalizando, as pessoas irem, e à medida que vai resolvendo, também sinalizando lá, criando essa interação humanizada. Essas são formas que estão dando uma nova faceta aos eventos. Então, o que eu gostaria de trazer para hoje, especificamente nesse episódio, é a gente estar se aprofundando nesses conceitos de cuidadoria, de design de eventos, de jornada dos stakeholders, no retorno do investimento e as suas variadas aplicações aí, né, como eu falei, de objetivos e de engajamento, os métodos ágeis e os KPIs e o database. Essa análise de dados para a tomada de decisão. Esses são os novos pilares e os novos princípios do planejamento de eventos. Não é simplesmente mais a articulação técnica de uma série de fornecedores dentro de um projeto que foi discutido e que tem que ser entregue dentro de uma execução perfeita. A coisa precisa ser bem mais humanizada, pensada, cuidada, de forma afetuosa, mas nem por isso deixar de ser estratégica. Agora, cada centavo investido no evento, ele precisa ser retornado e justificado. Nosso comprometimento e a excelência na entrega, que são característicos da tática, também vão ser trazidos nesse canal, com tendências, cases, ferramentas, técnicas, hacks, tudo que possa contribuir para poder gerar insight e nos permitir ter uma atuação cada vez melhor e sermos profissionais e pessoas cada vez melhores. Porque os eventos têm esse poder de trazer mágica, de tirar do papel e materializar aquilo que às vezes por 5, 6, 8 meses nós planejamos. Criar ocasiões especiais, capacitar muito mais do que qualquer universidade, de gerar encontros, de possibilitar a vivência e múltiplas experiências. Mas sem mimimi. Para se destacar, seja como estrategista, produtor, seja como realizador de eventos ou promotor de eventos, é preciso estar à frente e esse podcast é a nossa contribuição nesse sentido. Subsidiar as melhores práticas aos profissionais para que eles sejam melhores e para que possam fazer melhores eventos. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Meetingcast e eu espero você na próxima terça-feira, sim, porque nesse mês de julho de lançamento nós estaremos juntos todas as terças-feiras para o episódio número 2, em que a minha convidada, Líbia Macedo, uma expert em feiras, principalmente, minha professora do Clube CIEM, vocês vão descobrir mais sobre essa certificação, vai conversar comigo sobre os eventos híbridos e virtuais e vai dar um overview das práticas que já estão sendo incorporadas por várias empresas e entidades de classe. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo ou de convidados, por favor, mande para a gente através das redes sociais. A sua opinião e a sugestão é super bem-vinda. Até lá, até a próxima terça-feira.